Olá, olá irmãos, olá amigos, bom dia a todos. Que bom que estamos aqui de volta nesta quinta-feira, 7 de outubro, para mais um estudo da lição da Escola Sabatina, amém? Estamos com gratidão no coração, porque o Senhor está nos permitindo chegarmos até aqui, neste dia, amém? E estamos felizes com a companhia de vocês, e assim, sintam-se à vontade aqui conosco. Deixem seu joinha ao ouvir o conteúdo deste vídeo, compartilhem, se inscrevam, ativem o sininho, ali o sininho de notificações e o principal, deixem seus pedidos de oração aqui conosco e nós iremos orar por vocês, amém? E pedimos também que orem por nós que estamos aqui trazendo esses estudos, porque precisamos também. Amém? E o tema da lição de hoje é a iniquidade do amorreu. E antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer uma oração? Santíssimo Deus Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o seu nome por toda a eternidade. Te damos graças, meu Senhor, pelo despertar com vida e com saúde. Te damos graças porque aqui estamos reunidos em Teu nome para o estudo da Sua palavra. Pai de amor, fica conosco, derrame sobre nossas vidas, Senhor Deus, as Tuas bênçãos sem medidas. Que neste dia, Senhor Deus, nós venhamos estar protegidos e guardados pelos Teus anjos. Que em nome de Jesus, meu Senhor, tanto a nós quanto os nossos irmãos e amigos e os nossos familiares, venhamos estar protegidos e guardados por Ti. Pedimos em nome de Jesus perdão pelos nossos pecados, forças para continuarmos e que o Senhor derrame a Sua paz sobre cada um de nós. Obrigada por tudo, nós oramos agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém. Deuteronômio no capítulo 2, dos versos 1 até o capítulo 3, no verso 29, nos mostra que, depois de ter passado muito tempo em Cádiz Barneia, os israelitas voltaram-se novamente para o norte na direção da terra prometida, mas não conquistaram a terra de imediato. É interessante que eles primeiro tiveram que passar por povos e terras não incluídas na promessa divina a eles, como Edom, Moabe e Amon, e, portanto, não os confrontaram. Em sua jornada de 40 anos, andando por um grande deserto, viram o quanto Deus os protegeu e cuidou deles, conforme Deuteronômio 2, no verso 7. Somente quando a geração rebelde havia morrido, Israel passou a possuir a terra. Um por um, os inimigos cananeus foram derrotados e expropriados de suas terras. Então, os israelitas tomaram posse da terra e a distribuição foi organizada. Amém? E os capítulos 2 e 3 de Deuteronômio mostra que Moisés continuou a recontar a história israelita e como, com a bênção divina, eles derrotaram seus inimigos. Quando foram fiéis, Deus lhes deu a vitória, mesmo sobre os gigantes, conforme podemos ver em Deuteronômio no capítulo 2, verso 11, 20 e no capítulo 3, verso 13. E isso traz à tona o incômodo assunto da destruição dessas pessoas. Embora os filhos de Israel muitas vezes falassem primeiro de paz a uma nação, conforme podemos ler em Deuteronômio no capítulo 20, versos 10 e 11, se aquele povo não aceitasse a oferta, algumas vezes os israelitas o destruíam, incluindo mulheres e crianças, conforme temos o relato em Deuteronômio no capítulo 2, nos versos 33 e 34, que nos diz assim: E o Senhor, nosso Deus, o entregou em nossas mãos e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos nenhum sobrevivente. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, nos diz assim:
Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? E Isaías, no capítulo 55, versos 8 e 9, nos diz: os caminhos de Deus são mistérios. Nunca o entenderemos completamente, por isso não devemos nos preocupar com isso. Amém? De acordo com a descrição bíblica, os cananeus eram extremamente perversos e sua aniquilação representou o juízo divino pelos seus pecados. Sua destruição não foi nem a primeira nem a última que Deus consumou. As diferenças entre o destino dos cananeus e o destino da humanidade, exceto para a família de Noé, conforme descrito em Gênesis, do capítulo 6 ao 9, envolvem proporção e mediação. Deus nunca pretendeu que os israelitas praticassem a política do Herem, ou seja, destruição total, como uma política geral para os de fora. Deuteronômio, no capítulo 7, verso 1, identifica e, portanto, delimita os povos-alvo. Os israelitas não deviam seguir essas políticas contra os arameus, edomitas, egípcios, nem qualquer outra nação, conforme Deuteronômio, no capítulo 20, dos versos 10 ao 18. Os cananeus sofreram o destino que todos os pecadores enfrentarão, o juízo. E a eliminação deles foi um passo necessário na história da salvação. Amém? E quando lemos Gênesis, no capítulo 15, dos versos 1 ao 16, vemos o que Deus havia prometido a Abraão. E isso esclarece esse assunto que muitas das vezes para nós é difícil. A questão da exterminação de mulheres e crianças, de não ficar nenhum sobrevivente. Deus esperou por muito tempo pelo arrependimento dos amorreus, mas eles não se arrependeram. E assim, a medida de suas iniquidades se encheu e eles foram punidos. Não há dúvida de que muitas dessas nações pagãs eram extremamente brutais e cruéis, e com razão poderiam ter sofrido a ira e o castigo de Deus muito antes. Mesmo que Deus esperasse pacientemente que mudassem seus caminhos e eles não mudassem, isso ainda não altera a dura realidade sobre a morte de todos, incluindo crianças. Por enquanto, dadas as informações limitadas sobre o contexto dos acontecimentos, aceitamos a realidade e confiamos na bondade divina, revelada de tantas outras maneiras. E embora os cananeus fossem alvos do juízo, tiveram pelo menos 40 anos de advertência prévia. A narrativa bíblica sobre a conquista da terra concentra-se nas vitórias, sem tratar diretamente dos delicados e complexos problemas éticos associados a esse processo. Porém, o texto bíblico apresenta uma série de pistas e princípios que ajudam a resolver esses problemas. Deus dá, Deus é o dono e doador da terra. Deus tira e Deus luta. Deus, ele é infinitamente rico em sabedoria. Ele diz em Isaías 55, versos 8 e 9, conforme já lemos anteriormente, que nós não devemos nos preocupar com aquilo que cabe a Deus resolver. E fé não é apenas amar a Deus quando tudo está bem, mas é confiar nele, apesar do que não entendemos totalmente. Isso é fé. E assim, nós não devemos nos preocupar, porque a maior parte das nossas preocupações, elas não acontecem. Graças a Deus, né? Porque nós temos um Deus que cuida de tudo. Fica uma reflexão aqui. Vamos supor que você esteja lidando com uma situação difícil e se sinta preocupado com isso. Como a promessa de que Deus lutará por você o ajuda a administrar as preocupações? Porque a fé no Senhor, de fato, alivia o estresse e facilita a vitória. Fica essa reflexão. E assim nós chegamos ao final do estudo da lição da semana, com gratidão no coração, porque o Senhor nos ajudou até aqui. E com gratidão no coração pela companhia de vocês. E para encerrarmos o estudo, eu os convido para que nós possamos orar. Oremos.
Santíssimo Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o seu nome por toda a eternidade. Pai de amor, muito obrigada, meu Senhor, por todos os seus planos que o Senhor tem para nossas vidas. Obrigada porque o Senhor nos conhece, Senhor Deus, muito mais do que a nós mesmos. E te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem planos e projetos para nós. O maior é a vida eterna. Pedimos em nome de Jesus forças, que o Senhor venha nos dar forças e sabedoria, para que nós venhamos nos manter perseverantes nessa caminhada cristã, meu Senhor, até a sua volta. Pedimos ainda que seu Santo Espírito venha ser conosco, nos ajudando e nos alicerçando para que nós venhamos ter a fé que vem de Ti renovada em nossos corações todos os dias. Fica conosco, meu Senhor. Pedimos que suas bênçãos sem medidas venham ser sobre nossas vidas e dos nossos irmãos, amigos e familiares. Dá-nos, Senhor Deus, a Tua paz e um bom dia, que os Teus anjos sejam os nossos companheiros. É pelo que oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.